Reddit. Meu enteado se sentia desconfortável com a minha paternidade porque seu pai biológico estava na prisão, mas quando o pai biológico saiu, coisas terríveis continuaram acontecendo. Olá a todos. Estou casado com minha esposa há 8 anos e a conheço há 10. Temos um bom casamento e eu tinha certeza de que queria me casar com ela alguns meses depois de começarmos o relacionamento. Se dependesse de mim, teríamos nos casado há 10 anos, mas ela tinha um filho de um relacionamento anterior e queria ter certeza sobre mim e sobre incluir seu filho, Stuart, em nossa relação. Eu entendi de onde ela vinha e eu a amava, e isso era um grande fator em nosso relacionamento, então esperei e esperei até que ela estivesse segura de mim, e fiz isso sem uma única reclamação. O relacionamento da minha esposa com o pai de Stuart, vamos chamá-lo de caso perdido para os fins desta publicação, porque é isso que ele realmente é, foi tumultuoso, para dizer o mínimo. Eles tinham uma relação de idas e vindas havia muito tempo, quando ela estava em um momento muito ruim da vida, quando ficou grávida de Stuart. Ela percebeu que era hora de tomar jeito, porque, caso contrário, condenaria seu filho à mesma vida que ela e o pai tinham vivido. Caso perdido é viciado em crack, simples assim, sempre foi. Tentou fazer com que minha esposa entrasse nisso, mas ela sempre resistiu às suas tentativas, e esse costumava ser o principal motivo de discórdia entre eles. Ela diz que o amou e o conheceu muito antes de ele mergulhar nesse poço do inferno do qual nunca saiu, por isso sempre tentou tirá-lo de lá, e isso enfurecia caso perdido ao máximo, porque ele odiava ser disciplinado e odiava que lhe dissessem o que fazer. Então ele tentava envolver minha esposa na mesma coisa, principalmente para tirá-la do seu encalço. Sim, ele era um verdadeiro desastre, e honestamente, realmente não sei como minha esposa chegou tão longe, qualquer um na situação dela teria desabado e colapsado como um castelo de cartas. De qualquer forma, ela resistiu durante todo o relacionamento, e quando ficou grávida, soube que precisava se afastar daquela porcaria. Segundo ela, naquele momento, ainda tinha esperança de que, uma vez que caso perdido soubesse que teria um filho, ele se endireitaria. Hoje ela ri de si mesma por acreditar nisso, mas naquela época realmente pensou que, quando o caso perdido soubesse que seria pai, a criança e o peso da responsabilidade fariam com que ele largasse tudo e assumisse seu papel infelizmente para ela, mas felizmente para mim. Ele fez jus ao nome. No momento em que descobriu que ela estava grávida, ele fugiu e a deixou no vácuo. Ela tentou entrar em contato com ele durante os primeiros meses da gravidez, mas logo percebeu que ele tinha sumido para sempre. Ela deu à luz, não colocou o nome de caso perdido na certidão e criou Stuart sozinha durante os primeiros 7 anos. Alguns meses após o nascimento, soube que caso perdido havia sido preso, e nos anos seguintes ele entrou e saiu da cadeia. Ela, por outro lado, trabalhou muito duro e se afastou daquela vida porque não queria que Stuart experimentasse nada daquilo. Quando ele tinha 7 anos, ela me conheceu, e o resto é história. Todo esse contexto é necessário para o incidente principal que ocorreu. Eu queria enfatizar o fato de que, em essência, sou a única figura paterna que Stuart conheceu, especialmente no sentido permanente da palavra. Isso nos leva ao que aconteceu há alguns dias, que é o grande problema entre meu enteado e eu. Quando as coisas começaram a ficar sérias entre minha esposa e eu, ela deixou claro que, para ela, sua principal prioridade sempre seria Stuart e que era seu trabalho cuidar dele. Eu disse que entendia e que a ajudaria no que fosse possível, e assim fiz. Pena que as circunstâncias me obrigaram a retirar toda essa ajuda. Stuart, no entanto, agora já tem idade suficiente e ele mesmo procurou por isso. Stuart está prestes a entrar na universidade no próximo ano, mas, durante os últimos meses, tem passado por uma fase que minha esposa e eu chamamos de anos de adolescência angustiada. Ele chegava tarde em casa, era ríspido com todos nós e fazia esse tipo de coisa. Tentamos conversar com ele sobre o assunto e até mesmo sugerimos terapia, porque realmente não nos dizia o que estava errado, mas ele não estava aberto a nada. Não vou negar, é um pouco irritante, mas acredito que todas as crianças se comportam dessa forma pelo menos uma vez na vida. Eu costumava ser igual com o meu pai, por isso atribuí tudo aquilo a um comportamento típico de adolescente. Mal sabia eu que esse comportamento estava escondendo algo muito mais mesquinho e, francamente, muito mais devastador do que eu havia imaginado. A adolescência angustiada transformou-se em outra coisa há alguns dias. Stuart estava sendo mimado por alguma coisa novamente e minha esposa estava de mau humor porque nem ela conseguia mais suportar aquilo, pois já era muito mais do que um simples ataque juvenil. No geral, foi um dia ruim para todos e, portanto, todos nós explodimos. Ele ia sair de casa novamente.
Tinha estado a sair quase todos os dias depois da escola e, quando a mãe perguntava para onde ele ia, ele apenas encolhia os ombros e a ignorava. Pensávamos que ele estava a ir ver a namorada e não queria falar sobre isso. Nós a conhecemos e conhecemos a sua família, são pessoas muito boas. Naquele dia, ele também estava prestes a sair, mas minha esposa se opôs. Ela disse que havia um aviso de tempestade a caminho e que não o deixaria sair com aquele tempo. Ele explodiu e respondeu, o que não é típico dele. Ele é mais de ignorar do que de responder. Minha esposa já estava de mau humor, então respondeu a ele, e os dois entraram numa discussão verbal bastante feia. Ele disse que sairia gostasse ela ou não e que não gostava da forma como ela tentava controlar a vida dele. Minha esposa respondeu que ele não iria a lugar algum porque ainda era menor de idade e ela é quem decidia se ele podia sair de casa ou não. Ambos estavam a gritar e eu sabia que tanto mãe quanto filho, quando estão com raiva, realmente não se controlam. E então veio o golpe baixo. Stuart chamou a própria mãe de prostituta. Minha esposa ficou tão atônita que não conseguiu falar, e eu fiquei simplesmente furioso. Não, você não fala assim com a minha esposa, muito menos com a sua mãe, na minha frente. Sinto muito, mas fui educado com outros valores e não iria deixar aquilo passar tão facilmente. Intervi imediatamente, dizendo que ele devia pedir desculpas naquele mesmo momento e que eu não iria permitir que ele falasse assim com ninguém. Nesse ponto, essencialmente nós três estávamos a gritar uns com os outros, perdendo completamente o controle. Eu disse que tínhamos sido muito indulgentes com ele, que tínhamos tolerado o comportamento dele durante muito tempo, mas que isso não significava que o aprovávamos ou que estávamos dispostos a deixá-lo tornar-se uma pessoa horrível. Ele precisava ser capaz de controlar a língua e o temperamento. Eu disse que ele estava de castigo por falar daquela forma com a mãe e que precisávamos ter uma boa conversa sobre a atitude dele, porque eu não tolero esse tipo de coisa na minha casa. E foi então que ele disse que eu não tinha absolutamente nenhum direito de castigá-lo porque eu não era o verdadeiro pai dele. Disse que eu era apenas um homem com quem a mãe se tinha casado para garantir o próprio futuro dele, mas que ele sabia quem era o pai e que ouviria apenas o pai biológico, não um Zé Ninguém como eu. Ele disse isso e saiu enfurecido, e minha esposa e eu ficamos a olhar um para o outro como se um caminhão nos tivesse atingido direto na cara. Nunca o tínhamos ouvido falar do pai biológico dele. Ele só voltou no dia seguinte. Ninguém sabe onde passou a noite nem como se protegeu da tempestade, mas ficou trancado no quarto o dia inteiro. Eu não falei com ele, e minha esposa também não, porque ainda estávamos um pouco zangados naquele momento. Nunca esperávamos que a situação chegasse a esse ponto, e minha esposa não o tinha criado para ser alguém assim. Obviamente, ele sabia que eu não era o pai biológico, mas nunca tinha mencionado o caso perdido, pelo menos que eu me lembre. Pensávamos que ele estava apenas a escolher palavras cuidadosamente para ferir. Eu não sei exatamente o que se passa com ele, mas sei que, independentemente do que seja, não é desculpa para se comportar daquela forma. Esperamos 1 ou 2 dias para ver se ele recuperava o juízo e se desculpava ou até conversava conosco, mas isso não aconteceu. Então percebi que era hora de deixar as coisas claras com o rapaz. Chamei-o ao meu quarto e, ainda assim, ele teve a audácia de entrar com uma fúria desgraçada. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim pensei que deveria dar-lhe a oportunidade de se desculpar. Perguntei se ele tinha algo a dizer a mim ou à mãe. Minha esposa estava presente enquanto tudo isso acontecia. Eu nunca tomo decisões unilaterais quando se trata de Stuart, quero deixar isso claro antes que as pessoas me ataquem. Ele não disse nada por algum tempo e, em um tom arrogante, nos disse que, se não tivéssemos nada a dizer, devíamos deixá-lo ir, porque tinha coisas muito melhores para fazer do que ficar ali olhando para nós o dia inteiro. Foi então que eu disse que tinha chegado o momento de ele fazer algum espaço nessa agenda tão ocupada, porque eu não iria pagar a matrícula universitária dele. Embora Stuart seja um mimado, também é um rapaz muito inteligente, e sei que irá longe se não arruinar a própria vida. Eu vinha poupando dinheiro num fundo universitário para ele e acabei de cancelar tudo. Se eu não sou o seu pai, então não terá o meu dinheiro. Também lhe disse que planeava adotá-lo antes do seu 18º aniversário, mas que, se ele realmente queria ser leal ao pai biológico, um inútil que nunca veio vê-lo em 17 anos, então seria muito bem-vindo para isso. Parecia que todo o sangue lhe fugiu do rosto. Ele olhou para a mãe, esperando que ela interferisse, mas minha esposa disse que, no fim das contas, o dinheiro era meu e eu tinha todo o direito de não dá-lo a ele. Foi ele quem disse que eu não era seu pai, e, segundo ela, se ele quis dizer aquilo, então era justo que não usasse o meu dinheiro. Ela faria o mesmo se as situações estivessem invertidas.
Acredito que isso trouxe algum bom senso para ele, mas Stuart estava demasiado cheio de orgulho para admitir qualquer coisa. Ele dobrou a aposta e disse que nunca pensou que eu seria alguém com um ego masculino tão frágil, capaz de torpedear todo o futuro dele só porque ele teve a coragem de enfrentar e admitir a verdade, que eu não era o pai dele. Respondi dizendo, muito bem, então vá viver com o seu pai. Eu não preciso de um adolescente insolente na minha casa. Não vou tolerar que um rapaz atrevido, que vive às minhas custas, me falte ao respeito choramingando que eu não sou o verdadeiro pai dele. Ele continuou a comportar-se como um mimado e minha esposa perdeu a paciência. Eu também perdi, e precisei afastar-me da sala, porque, caso contrário, teria feito algo de que me arrependeria. Minha esposa permaneceu a falar com ele por mais algum tempo. Eu podia ouvir alguns trechos da conversa a partir do outro quarto. Nenhum dos dois estava a falar baixo. Pelo pouco que consegui entender, ela tentava dizer-lhe que ele estava a ser cruel e grosseiro, e que destruiria todo o seu futuro se não percebesse os próprios erros. Ele respondeu dizendo que estava farto e cansado dela, e que já estava a pagar pelos erros que ela tinha cometido no passado. Não estou a citar palavra por palavra, mas esse era o ponto central do que acontecia entre os dois. Francamente, aquilo deixou-me em alerta imediato. Soube naquele instante, sem sombra de dúvida, que algo sério estava a acontecer com ele, e não consigo livrar-me da sensação de que isso pode ter algo a ver com o caso perdido. A questão é que minha esposa nunca lhe contou muito sobre o pai dele, e Stuart também nunca perguntou. Ele sempre soube que o pai biológico tinha fugido para nunca mais ser visto e que não seria uma boa influência na sua vida. Mas, com o que disse durante a discussão e com comportamento estranho, não consigo evitar pensar que talvez, apenas talvez, ele tenha entrado em contato com o caso perdido, e que seja por isso que tudo isto está a acontecer. Sei que parece absurdo, Stuart nem sequer sabe o que caso perdido realmente faz, e nós também não sabemos. O idiota está quase sempre na prisão, mas algo não me parece certo. Talvez caso perdido tenha entrado em contato com ele, embora isso seja muito improvável, já que ele nunca se importou minimamente com o próprio filho. Mas, se Stuart o fez, e realmente pensa que aquele homem é o seu verdadeiro pai, então não tenho qualquer problema em arrumar as suas coisas e enviá-lo para viver com ele. Sei que, em última análise, a decisão é da minha esposa, porque é o filho dela, mas neste momento acredito que até ela já está cansada de tudo isso. Ela criou Stuart até quase a idade adulta, tentando afastá-lo daquela pessoa e de toda a sua toxicidade, e ainda assim ele escolheu voluntariamente tudo aquilo. Talvez experimentar isso em primeira mão o ajude a enxergar a situação como nós vemos. Quanto à história verdadeira sobre o pai biológico dele, não me cabe contá-la a Stuart. Isso é responsabilidade da mãe. Tudo o que sei é de forma indireta, contado por ela, portanto não há nada de concreto que eu possa revelar. De qualquer forma, acredito que dizer-lhe que o pai desapareceu e nunca entrou em contato durante anos já é informação suficiente. Se mesmo assim ele prefere o pai biológico à mãe ou a mim, então contar que ele esteve na prisão ou qualquer outra coisa não fará diferença alguma. Pelo menos é assim que eu vejo. Se a minha mãe me dissesse que o meu pai não me queria e que foi embora, acho que seria a última pessoa no mundo que eu procuraria. Atualização 1. A minha intuição estava correta, embora, para ser sincero, pela forma como ele se expressava, já era bastante óbvio. Agora, porém, temos confirmação, ele entrou em contato com o caso perdido. Depois da discussão que mencionei na minha última publicação, minha esposa castigou Stuart por 2 semanas. Ele protestou um pouco, mas acabou por aceitar, e foi então que decidimos enfrentar a situação. Contei à minha esposa o que eu suspeitava sobre ele estar em contato com o caso perdido e outras coisas mais, e ela disse que temia o mesmo, mas não sabia o que fazer. Assim, fizemos a única coisa possível, falar com ele. Correu melhor do que esperávamos, pelo menos no início, mas depois ele revelou o que estava a acontecer, e essa parte não foi assim tão boa. Fomos até o quarto dele e pedimos para conversar. Quando ele concordou, minha esposa disse que o tinha protegido durante demasiado tempo e queria que ele soubesse a verdade sobre a própria vida e sobre o pai. Ele parecia um pouco desinteressado, mas ela insistiu. Disse que caso perdido e ela se conheceram quando ambos eram muito jovens, mas que, gradualmente, ele caiu na dependência das drogas. Isso também serviu para que eu próprio descobrisse coisas novas sobre ele. O consumo começou de forma leve, sempre que ela tentava fazê-lo parar, ele dizia que toda a gente fazia aquilo e que não era grande coisa. Ela tentou muito tirá-lo desse mundo, e ele tentou arrastá-la consigo, ambos falharam. Ela contou que, durante períodos de euforia extrema, ele também a agredia.
Essa era informação nova para mim, mas eu conseguia imaginá-la. Depois, quando ficava sóbrio, pedia desculpa, chorava e fazia um drama, dizendo coisas como que não sabia o que fazia e que não era ele próprio depois de consumir droga. Sim, minha esposa permanecia com ele porque, na altura, não conhecia outra realidade e era uma pessoa abusada, muito diferente da mulher que conheço hoje, aquela que enfrentou o próprio filho em várias discussões. Finalmente, ela compreendeu a situação quando ficou grávida de Stuart, algo no facto de se tornar mãe, hormonas, mudanças de humor, seja o que for, fez com que ela enxergasse claramente a toxicidade. Apesar do histórico de drogas e violência, ela ainda tinha esperança de que, ao saber da gravidez, ele mudasse e se apresentasse como o pai que ela queria que fosse. Ela não queria estar com ele, mas pensou que talvez ele também tivesse uma epifania, como ela teve. Mas isso nunca aconteceu. Ela disse que, no instante em que lhe contou sobre a gravidez, ele fugiu, literalmente fugiu, porque estavam num lugar público, com outras pessoas à volta, e, assim que ouviu a notícia, saiu dali o mais rápido que pôde. Minha esposa falou com a mãe de Caso Perdido, mas ela também não tinha uma boa relação com ele. Não é por acaso que eu o chamo de Caso Perdido, não é que seja o nome dele, mas, se fosse, combinar-lhe-ia perfeitamente. Ela disse que, naquele momento, percebeu que estava completamente sozinha, mas que, olhando para trás, isso foi melhor, porque não queria que Stuart crescesse com um homem tão egoísta que não conseguia ver nada além de si próprio. Ela disse que se sentia orgulhosa por ter construído uma vida distante e separada dele, garantindo que Stuart nunca tivesse um modelo tão negativo como o pai biológico. Se ele estivesse presente na vida do filho de qualquer maneira, a influência seria tóxica. Disse também que a última coisa que soube sobre ele foi que tinha sido preso, mas que nunca tentou entrar em contato com ela nem com Stuart em todos aqueles anos. Contou tudo isso porque queria tirar um peso do peito e achava que o filho merecia saber a verdade sobre o pai, sobre a família e sobre as suas origens, e que já tinha idade suficiente para suportar essa informação. De tudo isso, a parte em que Caso Perdido não querer nada com ele era a única parte que Stuart já sabia. Ele nunca o tinha visto na vida. Não sabia sobre as drogas, as prisões nem as agressões à mãe até há pouco tempo. Conseguimos perceber que Stuart estava a refletir sobre tudo o que lhe dissemos, porque permaneceu muito calado enquanto a mãe falava. Depois de alguns minutos, ele disse que tinha entrado em contato com o Caso Perdido. A partir daí, conseguimos preencher algumas lacunas da vida dele ao longo desses anos. Antes disso, Stuart tinha feito um teste de ADN de ascendência na internet, juntamente com alguns amigos, apenas por diversão, e foi então que descobriu que tinha um meio-irmão, que era 3 anos mais velho do que ele. Pensou bastante antes de entrar em contato com esse meio-irmão, vamos chamá-lo de James, mas a curiosidade acabou por vencê-lo. James e Stuart encontraram-se e deram-se bem, e depois James o apresentou a Caso Perdido. Aparentemente, Caso Perdido esteve envolvido na vida de James desde o início, e James estava convencido de que ele não sabia da existência de Stuart, porque, caso contrário, não haveria motivo para ter abandonado o próprio filho. É importante mencionar aqui que até James é dependente de drogas, e Stuart percebeu isso depois de algumas reuniões com ele. Assim, James levou Stuart para conhecer Caso Perdido. Caso Perdido fingiu total surpresa, dizendo que nunca soube que aquela vadia, referindo-se à minha esposa, tinha tido um filho e que não podia acreditar que ela lhe ocultara algo assim, sabendo perfeitamente que tudo o que ele sempre quis na vida era ter uma família. Esta é a pior parte, porque Stuart permitiu que ele chamasse a própria mãe de vadia, e, longe de isso soar como um sinal de alerta, ele simplesmente deixou passar. Caso Perdido e Stuart começaram a passar cada vez mais tempo juntos, tanto que Stuart chegou a roubar comida de casa para levar a Caso Perdido. Segundo Stuart, e ele próprio admite agora que foi um pouco tolo, Caso Perdido disse que a casa dele tinha sido destruída num incêndio enorme e que não tinha para onde ir, por isso estava a viver na rua. Não tinha dinheiro, nem casa, nem trabalho, nem comida. Assim, Stuart ajudava com comida e James ajudava com dinheiro. Stuart sabia que James era traficante de drogas, mas toda a história tinha sido distorcida para parecer que James só fazia isso por amor ao pai sem abrigo, que, segundo eles, merecia o melhor do mundo. E todo esse tempo que Stuart passava com eles estava a afetá-lo profundamente. Talvez seja coisa minha, influência de demasiados videojogos na infância, mas a história de James e Caso Perdido não me parece nada melhorada. Eles não contaram a Stuart uma história em que Caso Perdido tinha passado anos a construir poços de água em África, literalmente. O que contaram foi isto: James vendia droga e consumia também enquanto ajudava o pai a sobreviver na rua. Foi algo como: "Olá, eu sou o teu pai.
Talvez consuma droga, viva na rua e chame a tua mãe de vadia, mas sempre quis ter uma família e amo-te. Stuart respondeu, eu sempre te amei com todo o meu coração. Não fui o único a pensar nisso, porque a minha esposa disse-lhe que o tinha criado para ser muito melhor do que aquilo e que, se ele queria ouvir o pai drogado, então poderia ajudá-lo a fazer as malas, porque seria a última coisa que ela faria por ele como mãe. Foi então que começaram as manipulações e o choro de Stuart, dizendo que era injusto que a própria mãe o afastasse só porque ele queria ter uma relação com o pai biológico. Minha esposa também tinha poupado dinheiro para a universidade dele. No entanto, disse-lhe que ele podia ter relação com quem quisesse, mas que ela não iria financiar nada. Ele podia ter relação com o caso perdido, que ela, desta vez, chamou por outro nome ainda menos simpático, ou com o meio-irmão, mas sabia muito bem para onde iria o dinheiro destinado à comida e aos livros universitários, e ela não pretendia assistir ao desastre anunciado. Ela deu-lhe duas opções, podia ir viver com o meio-irmão e com o pai biológico, ou ficar conosco até aos 18 anos. Mas, se era capaz de chamar a mãe por todos aqueles nomes e ainda assim preferir aquele saco de excremento depois de tudo que ela fez por ele, então não havia muito mais a dizer. Caso perdido não tinha qualquer obrigação legal de cuidar dele até atingir a maioridade, já que não estava no certificado de nascimento, mas ela tinha. Apenas por isso ela permitirá que Stuart ficasse. A discussão terminou pouco depois, e eu não acrescentei muito, porque acredito que o que a minha esposa disse foi mais do que suficiente. Acho que Stuart tem uma possibilidade mínima de corrigir o rumo, pode perceber o terrível erro que está a cometer, pedir perdão de joelhos à mãe e rezar para que a raiva dela passe, ou então pode continuar por esse caminho e acabar muito mal. Atualização 2. Eu pensava que 3 semanas não seriam muito tempo para voltar e ter novidades para contar, mas subestimei o poder que os dependentes de droga têm de causar problemas a cada passo que dão. Para começar, Stuart continua firme na ideia de manter contato com o pai, mesmo depois do que lhes vou contar. Ele decidiu ficar conosco até completar 18 anos, porque, bom, o pai vive praticamente na rua e não é como se tivesse um quarto extra para ele, a menos que Stuart goste de dormir sob a luz das estrelas. Não temos qualquer opção legal para tirá-lo de casa, porque ainda é menor de idade. De qualquer forma, ele e a mãe não se falam e, comigo, Stuart fala ainda menos. Consigo ver o quanto isso magoa a minha esposa, mas ainda mais saber que ela fez tudo o que podia por ele durante estes 17 anos. Já não há mais nada que ela ou eu possamos fazer por ele, porque chega um momento na vida em que precisamos deixá-los tomar as próprias decisões, sejam elas certas ou não. Talvez ele recupere o bom senso antes dos 18 e, pelo menos, não destrua para sempre a relação com a mãe, mas duvido. O pai voltou a ser preso depois de tentar assaltar alguém num parque. Era de noite e caso perdido, agora atrás das grades, usou uma arma branca para ameaçar a vítima e tirar-lhe a carteira. Foi preso poucos dias depois porque alguém o reconheceu na rua. Por agora, está encarcerado. Stuart acredita que ele só fez isso para conseguir comida, que é uma vítima do sistema. Isso foi o último argumento que mencionou num dos seus conflitos recentes com a mãe, embora sem mim em casa. Não importa o que caso perdido faça ou diga, ele sempre parecerá impecável aos olhos de Stuart. A única coisa positiva que Stuart está a fazer neste momento é continuar a candidatar-se a bolsas universitárias. Sempre iria precisar delas, mesmo com o nosso dinheiro, mas agora tem ainda mais motivos para isso. Viu no outro dia preencher candidaturas no tablet. Não sabemos quais são os planos dele para o aniversário, mas minha esposa continua firme. Naquele dia, ele deve deixar a casa, aconteça o que acontecer. Eu era daqueles que acreditava que, se ele pelo menos pedisse desculpa, talvez minha esposa não o quisesse fora, mas o dinheiro poupado está totalmente fora de questão agora. E, vendo a forma como Stuart reagiu à prisão de caso perdido, suponho que ele se tornará caso perdido Júnior. Atualização 3. Stuart completou 18 anos, e como a mãe havia prometido, a única coisa que lhe disse naquele dia foi para pegar as suas coisas e ir-se embora. Duro, sim, mas justo. Deve doer como o diabo ouvir o próprio filho usar contra si as palavras do ex-abusador. Stuart não tinha preparado nada para aquele dia, certamente pensava que a mãe iria amolecer por ser o aniversário dele. Mas, antes de sair para trabalhar, ela disse-lhe para partir, e isso foi tudo. Eu fiquei a trabalhar desde casa naquele dia. Minha esposa não queria deixar Stuart sozinho, caso ele tentasse deixar entrar o pai ou o meio-irmão enquanto não estávamos. Durante estes meses, tomamos medidas de segurança adicionais justamente por causa disso. Mas agora ela não tem qualquer responsabilidade legal para com Stuart, e ele foi embora.
Isso aconteceu há cerca de 5 dias e foi o acontecimento mais importante para nós, que eu queria relatar. O que aconteceu com o caso perdido depois disso é completamente surreal. Ele decidiu entregar o outro filho à polícia, revelando detalhes do pequeno negócio de venda de droga para reduzir a própria pena. Assim, o filho mais velho entrou na cadeia e ele saiu apenas com liberdade condicional. O único aspecto positivo é que há um traficante a menos nas ruas. Caso perdido está em liberdade, mas, se não arranjar um emprego rapidamente, pode perder esse benefício. Posso parecer otimista, mas aquele homem não vai conseguir emprego nem que a vida dependa disso. Ele dependia dos 2 filhos para obter comida e dinheiro, agora lançou um debaixo do autocarro e, ao outro, certamente encontrará um destino ainda pior. Gostaria de fazer uma pausa nesta história, porque a minha esposa e eu precisamos recuperar-nos. Talvez voltem a ouvir-me daqui a uma semana, ou talvez eu nunca mais volte, mas isto é tudo que consigo partilhar hoje. Atualização 4. Olá a todo o Reddit. É estranho voltar a abrir a minha conta e lembrar-me de quando entrava aqui com frequência. Durante alguns meses, li muitos dos vossos comentários e isso ajudou bastante. Olá outra vez, hoje estou num lugar muito melhor e a minha esposa também está. Ela agradece a todos vocês por terem enviado os vossos bons desejos durante todo este tempo. Para quem quiser conhecer a minha história e relembrar o que aconteceu, deixo um resumo, caso contrário, podem passar para o parágrafo seguinte, onde começa a nova atualização. Tínhamos esperança de que o meu enteado acabasse por ir para a universidade pelos próprios meios. Ele tinha uma boca muito grande para falar, então esperávamos que tivesse também o necessário para seguir em frente. Mas acabou da pior forma possível, despenhando-se e seguindo uma vida bastante semelhante à do pai. Há algum tempo li que é curioso como as dependências podem ter um componente genético. Há pessoas que são mais propensas a tornarem-se dependentes de algo e pode haver, ou já há, um aspecto hereditário que as predispõe. Ele tem entrado e saído de centros de reabilitação nos últimos anos. Sabemos disso porque nos pediu dinheiro para fazê-lo, mas já fizemos as pazes com essa situação e dissemos que não. Ele teve de recorrer a lugares gratuitos, o que não é o ideal. O meio-irmão dele saiu da prisão há cerca de 2 anos, por isso Stuart foi viver com ele durante algum tempo. Ele ainda pensa que o pai é uma vítima do sistema, o que o levou a discutir com o meio-irmão, que acabou por colocá-lo na rua. É o mesmo pai que o entregou à polícia para se salvar a si próprio. Stuart disse-nos que estava sem casa na última vez em que nos pediu dinheiro, porque o meio-irmão o tinha expulsado, e contou-nos o motivo, mas depois disso não voltamos a ter notícias dele. Isso aconteceu há cerca de 3 meses, talvez mais. O que me traz aqui agora é que caso perdido acaba de receber uma nova condenação que o manterá durante muito tempo atrás das grades. Quando deixei na minha atualização anterior, ele estava em liberdade condicional e, depois de falhar em encontrar um emprego estável, foi enviado de volta à prisão para cumprir a pena. Só que ele resistiu à detenção e tentou esfaquear um polícia quando procuravam numa casa ocupada ilegalmente, o que lhe rendeu cerca de 4 anos de condenação. Não era o seu primeiro crime, nem a sua primeira oportunidade. Mas há pouco tempo foram encontradas provas de um caso pendente que envolve caso perdido, que já não está perdido, porque ninguém o está a procurar, a menos que contemos Stuart, um caso bastante grave de homicídio no qual ele esteve envolvido de forma indireta. Ele estava a comprar o que consome enquanto alguém era assassinado, mas foi visto como cúmplice por não ter contado nada à polícia quando foi interrogado. Assim, aos 4 anos que já está a cumprir, acrescentaram mais 6 anos. Ele deverá sair em 2033, porque já cumpriu quase 2 anos da primeira pena. Sempre me consideraram um narrador otimista, por isso não acredito que ele saia de lá. Há muitas coisas contra ele neste momento, como o facto de continuar a ser dependente químico e, pior ainda, não parecer haver qualquer possibilidade de reinserção na sociedade. Quanto ao meu enteado, não sei, mas ele segue o mesmo caminho do meio-irmão e do pai, portanto não colocaria grandes esperanças nisso. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.